vocês terem uma ideia, olha só. A história do mundo diz, na história, que a humanidade eles obtiveram grandes conquistas. Eu pude aqui pesquisar somente 5 grandes conquistas que os seres humanos, nós como humanos, conquistamos, né? Durante todo esse tempo de existência, 5 pesquisas, 5 conquistas os humanos conseguiram. A primeira pesquisa, a primeira conquista que o ser humano ele conseguiu, uma forma grandiosa que mudou a história quando o ser humano teve essa conquista, foi a agricultura. Primeira conquista do ser humano foi a agricultura. Quando o homem ele começou a plantar, ele via que podia tirar do alimento, daquilo que ele plantava, e ele começou então a aprofundar nesse entendimento de plantio, e ele conseguiu então, através da agricultura, ele conseguiu domar animais. Foi naquele tempo que ele conseguia punha o boi, punha um outro animal na frente, e ele conseguia fazer o animal, tinha o trabalho que a gente tem um entendimento diferente, por exemplo, de um boi, né? Hoje a gente tem entendimento que um boi só serve para ser comido, e naquele tempo não era. Antigamente o animal ele tinha a função de carregar as coisas, né? De puxar, de arar a terra. Foi uma das primeiras grandes conquistas da humanidade, foi a agricultura. Eles conseguiram um engenho, uma tecnologia que eles punham o arado na costa do animal. O animal ia na frente, eles não precisavam fazer muita força, e eles iam ali através daquilo ali, evoluindo, e eles foram evoluindo. Essa foi uma das primeiras conquistas do ser humano, ou a primeira conquista da humanidade. A segunda conquista que o ser humano obteve foi a conquista da escrita. Antes da escrita era difícil ter um entendimento, era difícil alguém poder passar alguma coisa. E quando o ser humano ele entendia que depois que ele conseguia pôr em letras aquilo que ele pensava, a cultura do ser humano foi acrescentando cada vez mais. Daí surgiu a filosofia, surgiu vários outros entendimentos. A partir do momento que o ser humano ele conseguiu escrever, o ser humano conseguiu evoluir. E isso foi um ponto importante na história da humanidade. Estou falando de algumas conquistas da humanidade que que foram incríveis. Então a primeira a agricultura, a segunda a escrita também. A escrita foi algo muito importante, que hoje a gente consegue ler coisas do povo que estava lá no Egito, né? Quando vai lá nas pirâmides lá, você vê as escritas dos egípcios lá atrás. Por quê? Porque antes deles já existiam pessoas que estavam fazendo gravuras, né? Estavam escrevendo. Decorrer toda a história só é possível a gente ver o que foi escrito, o que aconteceu lá atrás, porque eles conseguiram dominar a escrita. Amém? Outro ponto que fala também foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela não é muito longa, não tem muito tempo de distância como da escrita. A escrita foi muito tempo atrás, né? Agora a Revolução Industrial foi quando as pessoas elas saíam das suas vidas rurais, né? As pessoas saíam do interior e elas vinham para as grandes cidades. E quando elas vinham para grandes cidades, elas entravam em uma fábrica. Então isso aí começou a ser chamado de a Grande Revolução Industrial. Quando as pessoas elas vinham, entravam em uma fábrica e através do seu trabalho na fábrica, elas começavam a adquirir dinheiro e através do dinheiro elas podiam comprar as coisas. Isso foi algo tremendo. Revolução da indústria, né? A Revolução Industrial. Outra grande revolução ou uma grande descoberta do ser humano que ele teve foi algo bem interessante que teve muito uso na guerra, nas primeiras guerras que aconteceu. Foi um remédio chamado penicilina. Era uma droga, era um remédio ali que a pessoa usava e através desse remédio ele foi evoluindo e através desse remédio começou então a ter fórmulas para curar vários tipos de doenças. Então aqui eu já citei 4 tipos de grandes descobrimentos ou de grandes conquistas do ser humano. Vocês conseguem lembrar comigo? A primeira qual que era? Agricultura, né? A segunda qual que era? A letra, né? A pessoa conseguia escrever. A terceira, a Revolução Industrial. A quarta que eu acabei de falar, sobre a penicilina, a descoberta da penicilina. Aqui eu pude citar um pouquinho sobre a penicilina. Cientistas encontraram uma maneira de fazer remédios que podiam curar doenças, salvando muitas vidas. Então até aí ok. A quarta, a quinta e último grande
conquista do ser humano. Os homens já, aí devem ter o quê? 70, década de 70, imagino eu, 60, ou 70. Os homens, eles construíram um negoção grande chamado foguete. Eles entraram naquele negócio lá e eles foram para o outro lugar chamado Lua. E eles colocaram um pé na Lua. E o astronauta, quando ele desceu na Lua, ele falou: hoje é um grande passo para a humanidade, porque é o dia em que o homem colocou o pé na Lua. Vocês já ouviram isso? Um grande passo, uma grande conquista para a humanidade, amém? Esses 5 pontos foram grandes para a humanidade. Vocês concordam comigo? A evolução da penicilina, chegada do homem na Lua, revolução industrial, a agricultura, a escrita. Foram grandes coisas para nós, né, seres humanos. Mas eu gosto, eu ouvi muito, eu acho muito interessante um homem chamado Billy Graham. Procurem depois pesquisar quem foi Billy Graham. Billy Graham, bem quando o homem tinha acabado de chegar na Lua, e ele pisou ali na Lua e ele fez essa frase: hoje é um grande dia para a humanidade, porque o homem conseguiu pôr o pé na Lua. Billy Graham ele fez uma resposta que eu creio que a resposta de Billy Graham é a maior conquista que a humanidade já teve até os dias de hoje, e vai continuar sendo enquanto nós estivermos pisando nessa terra. Billy Graham ele deixou uma frase na história que é assim, ó: o fato mais importante da história humana não foi o homem ter pisado na Lua, mas Deus ter colocado seus pés na terra. Vocês concordam comigo? Vocês concordam que todas aquelas conquistas do ser humano foram ótimas? Mas a conquista mais importante foi o Verbo que se fez carne? Mais importante foi um Deus que decidiu vir em nosso lugar e pagar um preço que não era dele, era nosso. E ele, por ele ter feito isso, isso sim revolucionou a história. Tanto que você não vê algo falando o homem depois que pisou na Lua e antes que pisou na Lua. Você não vai ver o homem depois da penicilina e antes. Você não vai ver o homem antes da Revolução Industrial e depois da Revolução Industrial. Mas você vai ver a Terra dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Vocês já ouviram isso? Antes de Cristo, a humanidade tinha um entendimento. Depois de Cristo, a humanidade tem um novo entendimento. Para que eu possa trazer nessa noite, hoje eu gostaria de estar falando sobre conquista. A maior conquista que nós tivemos foi a conquista feita na cruz do Calvário. É algo simples. Algo simples. A maior conquista que nós temos, que nós podemos olhar para toda a história do ser humano, é a conquista que foi realizada na cruz do Calvário. Então nessa noite eu quero falar de cruz. E eu vou me esforçar para falar de cruz. Porque vocês sabem que quando começa a falar de cruz não dá certo comigo. Que a voz já começa a tremular, e o Tício já está aqui, amém? Então vamos falar de cruz. O Eric está ali em cima, não estou vendo ele? Eric, Filipenses capítulo número 2, verso de número 5. É um texto que eu já tenho na memória, mas vamos ler tudo juntos aqui. Olha só o que é isso. Esse texto é um dos textos mais lindos que tem na Bíblia. Memorize esse texto. Se você tem uma Bíblia, marque esse texto, porque isso aqui é um dos textos mais lindos que tem na Bíblia. Vamos lá ler? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia! Morte de cruz. A cruz é algo terrível, querido. A cruz, quando nós vamos olhar na história da humanidade, a cruz ela não nasceu em Roma, ela foi aperfeiçoada em Roma. A cruz ela começou ali com os assírios. Eles tinham o hábito de empalar os seus adversários. Eles metiam a madeira de baixo para cima e deixavam a pessoa gemendo ali. E era algo que durava ali mais ou menos
3 horas no máximo. E aquilo foi passando de civilização para civilização, até chegar aos romanos. Quando chegou nos romanos, eles falaram: olha, esse negócio de empalar os outros aí, a pessoa morre muito rápido, vamos fazer algo que a pessoa fica agonizando nesse negócio. Então eles começaram a pensar como é que a gente pode fazer um exemplo, um tipo de morte para que sirva de exemplo para toda Roma. E ali eles pensaram de colocar um suporte da qual a pessoa não iria morrer rapidamente, mas ela iria morrer em agonia. E ali foi o começo da cruz. A cruz servia para os piores revolucionários, as piores pessoas que se levantavam contra Roma, para que fosse algo de exemplo para os outros. Vocês não podem se levantar contra Roma, porque se vocês se levantarem contra Roma, vocês vão sofrer uma morte como um desse aqui. Jesus não foi o primeiro a ser morto numa cruz. Já passaram muitas pessoas mortas que morreram na cruz. Tanto que eu falo, era algo voltado para que fosse servido de exemplo, para que as outras pessoas não seguissem se levantar contra Roma. Então a pessoa, quando ela já era um hábito ali na região, quando alguém se passava carregando uma cruz, todo mundo já falava: essa pessoa já era, morreu, é uma pessoa maldita, não tem solução para ela. Quando passava alguém que já estava carregando uma cruz, todo mundo sabia: esse cara deve ter feito um grande erro, deve ter feito uma grande desgraça, uma grande coisa errada, para ele chegar a merecer uma morte, e uma morte de cruz. Só que o texto que a gente vê, o texto que a gente acabou de ler, diz que Jesus, ele decidiu vir à terra. Aleluia! Veja bem que não foi algo voltado, não foi algo que partiu do ser humano, foi algo que partiu da própria eternidade. Não tem como eu conseguir salvação por mim mesmo. Por mais que eu seja lá alguma coisa na vida, não tem como eu conseguir salvação por mim, de mim mesmo. Se eu tentar salvação, chegar a alcançar salvação através da obra, através do entendimento, através do intelecto, através da conta bancária, através de influência, através de qualquer coisa, se eu tentar alcançar a minha salvação através de mim, isso não é salvação, isso tem um outro nome. A Bíblia chama isso de justiça própria. A Bíblia chama essa justiça nossa, a justiça humana, a Bíblia diz que isso é como traço de imundícia, trapo de imundícia. E naquele tempo, para simplificar bem, naquele tempo as mulheres não tinham absorvente, e elas usavam o trapo que colocavam ali para segurar o sangue, estancava o sangue ali. E aquilo ali, sabe o que era aquilo ali? A Bíblia diz que aquilo ali é minha justiça e a sua justiça, porque quando é usado, para que ter valentia? Não serve para mais nada. Então essa é a justiça humana, tentar chegar ao nível de salvação através de obras, nossas obras, não tem valia nenhuma, é um trapo de imundícia. Mas o texto que a gente leu foi cantado para mim aqui, que ele cresça, que eu diminua. Foi cantado agora aqui, né? Que coisas aqui que já estavam batendo com aquilo que eu vou falar. A primeira conquista que o Senhor obteve ali na cruz, a primeira conquista que Jesus ele conseguiu ali na cruz, foi a conquista, a primeira conquista, foi a conquista do amor estabelecido. Aleluia! Abre teu coração, querido. Abre teu coração nisso que eu vou te falar. A primeira conquista foi do amor que foi restabelecido. Adão, quando ele errou, Adão estava no paraíso, ele come o fruto que não devia ser comido. Quando ele come aquele fruto, o que acontece? A Bíblia, Deus tinha falado para ele: não come do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você morrerá. Quando Adão come, a Eva come, ela não sente nada, ela dá para o seu marido Adão, o que ele vem e faz? Ele vai e come. Ele morreu? Deus tinha falado que ele iria morrer, não falou? Deus estava mentindo? Será que Deus mente? Ele morreu ou não morreu, queridos? Adão, quando comeu o fruto ali, morreu, não morreu? Mas ele não teve uma morte física. A morte dele foi uma morte espiritual. E pelo erro de Adão, a Bíblia diz que a terra passou a ser chamada de maldita. Então ali houve um rompimento com Deus. E ali o primeiro Adão, ele veio, ele errou, ele trouxe o mal para a terra. O primeiro Adão, ele trouxe a morte para a terra. Não existia morte antes de Adão.
Mas quando Adão ele come do fruto, existe esse ser chamado morte que ele consegue entrar na terra. E ele consegue fazer coisas terríveis na terra, porque a terra passou a ser maldita. Então houve um rompimento de Deus, do amor de Deus para com o homem. O homem ali ele não tinha como se aproximar de Deus se não fosse através de algumas coisas que ele tinha que fazer. Ou como que o homem iria tentar chegar ao nível que ele tinha antes, como o nível de Adão. Era necessário então que houvesse um sacrifício, não era? Era necessário que o homem, para que ele pudesse ser livre de todos os seus erros, livre de todos os seus pecados, e ser de uma forma assim, como que a gente pode dizer aqui, ser bem visto aos olhos de Deus, eu tinha que fazer um sacrifício. Um sacrifício tinha que ser feito. Porque quando o sacrifício, quando a ovelhinha era morta, tudo aquilo de ruim que eu tinha passava para o animal, e o sacerdote ele vinha e passava ali a faca no pescoço do bichinho, ele morria, e aquele sangue daquele animalzinho poderia vir e me restaurar, para que eu pudesse ter uma aliança do amor de Deus de novo, para que eu pudesse ser restabelecido com Deus de novo. Precisava de um animal ser sacrificado. Estão comigo, queridos? A conquista do extraordinário amor de Deus é o que eu estou falando. Precisava então de um animal ser morto, para que ele pudesse voltar a ter uma ligação do amor de Deus, com o amor de Deus. No livro de Romanos também fala algo interessante. Livro de Romanos, capítulo número 5, verso de número 8. Romanos 5, 8 diz assim: mas Deus ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido, aleluia, por nós. Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você, sendo que isso não te gera algo dentro de você? Esse texto está falando que nós não queríamos Ele. Eu não queria Ele. Eu quando vinha o crente do meu lado, eu passava para o outro lado da calçada. Mas nesse tempo aí, Ele já me amava. Independente do que você já fez lá atrás, Ele já te amava. O texto é bem claro, mas Deus prova o seu próprio amor. Aleluia! O amor de Deus é provado quando Ele manda o seu Filho para morrer por quem? Por pessoas que não queriam saber dele. Não é fácil pregar sobre a cruz. É fácil, mas é poderoso. É fácil, mas é algo da qual a gente tem que se conter para poder conseguir passar toda a mensagem. Porque quando nós entendemos que Deus ele se fez carne e habitou entre nós, um Deus amoroso, um Deus que se aproximava de pessoas que não queriam Ele, mas Ele na cruz, quando Ele chega na cruz ali, o texto diz assim, sendo nós ainda pecadores, o texto diz que Jesus ele pagou um preço por nós. No livro da qual nós lemos, em Filipenses capítulo 2, o comecinho do texto está escrito assim: e que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aleluia! Qual sentimento é esse? Qual o sentimento que impulsionou o Senhor a vir à terra e pagar um preço tão caro, um preço de morte e morte de cruz? Você é tão especial para Deus que Deus ele sacrificou o Filho dele por você. Você tem ideia disso? Você é tão amado por Deus que Deus ele deu o que Ele tem de melhor, que era o seu Filho unigênito, para que você fosse salvo. Você tem ideia disso? Primeira conquista na cruz foi a conquista da ligação, do amor que foi restabelecido. Eu acho muito interessante isso. No livro de Romanos, Paulo nos lembra da extraordinária, tem imensurável, como tem um louvor lá, me ama, né? Tem umas palavras assim que não tem como a gente usar em qualquer idioma que seja. Ousado amor. É um ousado amor. Deus nos ama de uma forma que a gente não consegue imaginar. Paulo nos lembra do imensurável amor do Pai, revelado através do sacrifício de Jesus na cruz. Esse amor vai além da nossa compreensão. Sabia que mesmo quando nós estivermos lá junto com Ele,
quando nós estivermos morando lá no céu, nós não vamos entender o amor de Deus? Quando nós estivermos com o corpo glorificado, todos nós lá no céu, amém? Meu Deus, amém? Amém. Quem vai estar lá em cima? Aleluia. Fiquei com medo agora, Jesus. Pensei que ia sair. Porque vai ter surpresa lá em cima, não sei se vocês sabem, né? Vai ter surpresa lá em cima no dia que a gente chegar. Primeira surpresa qual que é? Ai, caramba, cheguei, meu Deus do céu. Aleluia, cheguei, glória a Deus. Então é a primeira surpresa. A segunda surpresa é que você vai olhar para os lados assim, você vai bater o olho e falar: você não, você aqui, mas você, mas peraí, alguém errou aqui, vê a chamada dele, viu? Faz cacuninha lá na lista, vê se ele está aqui. É a segunda surpresa que nós vamos ter lá. E a terceira surpresa é: irmão fulano, pezinho de fogo, cadê? Canelinha de fogo, bazuca de Jeová, né? Cadê o fogo? Né? Não veio, por quê? Então são 3 surpresas, mas nós vamos estar lá, né? Amém. Quando nós estivermos lá, nós não vamos entender esse amor de Deus. Nós vamos continuar olhando para João 3,16, que diz lá assim: porquanto Deus amou o mundo de uma tal maneira. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que o quê? Que Ele deu. Querido, veja só, eu já falei isso para vocês, né? Se dependesse de mim, não ia dar não, vocês ia todo mundo não dar. Não ia dar, se dependesse de mim já era, pessoal. Mas Ele é Deus, e o amor dele por nós é incompreensível, é imensurável. Que Ele deu o seu próprio Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas o quê? Mas tenha vida eterna. Primeira vitória na cruz foi a vitória do amor de Deus que foi reconquistado. Lembra do primeiro Adão? O primeiro Adão, ele fez a separação. Deus amava o povo, mas por causa do erro de Adão, ficava impedido do homem se aproximar a Deus. Mas veio o segundo Adão, aleluia. Veio o segundo Adão, e o segundo Adão ele veio. E ele conseguiu restaurar aquilo que foi perdido no paraíso. Ele conseguiu restaurar de novo o amor de Deus para conosco através de um sacrifício. O sacrifício do Filho de Deus. Primeira conquista então é a conquista do amor de Deus. Primeira conquista que o Senhor Jesus ele conquistou na cruz ali foi a conquista do imensurável, do extraordinário amor de Deus para conosco. Vocês estão comigo, queridos? Amém. Primeira conquista foi a conquista que foi religado de novo. Vamos continuar aqui, Isaías. Isaías é algo interessante que ele fala um pouco sobre isso. Eu vou falar mais sobre Isaías hoje. Isaías capítulo número 53. Isaías 53, a partir do verso de número 4. É um profeta que apareceu antes de Jesus vir à terra. A Bíblia fala que Isaías era o profeta messiânico, porque era o profeta que tinha a revelação de que o Messias viria. E Isaías ele vem no capítulo de número 53, verso de número 4, ele fala o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós pensávamos, né? Nós imaginávamos por Ele ser aflito, ferido de Deus e oprimido. Era um pensamento do ser humano. Próximo versículo, versículo 5. Mas Ele foi transpassado, aleluia. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos, aleluia. Verso 6, todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós, aleluia. Próximo 7, Ele foi oprimido e humilhado, mas não murmurou, não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores,
ele não murmurou, não abriu a boca. Eu não sei se isso te emociona, mas Isaías 53, Filipenses 2, a partir do 5, querido, quebra qualquer coração. Qualquer coração, pode ser duro, você pode ter um coração de aço, mas se você ler Filipenses 2, a partir do 5, se você ler Isaías a partir do 53, capítulo 53, verso número 5, seu coração vai quebrar. Não vai ser um quebrar para ruim, não vai ser algo para ruindade, mas você vai sentir algo da parte do Senhor. Algo que estava destinado a nós, algo que estava destinado a mim, mas Ele pagou um preço, e pelo preço que Ele pagou ali, hoje eu não preciso pagar mais preço nenhum. Hoje não é através do que eu faço, porque o que Ele já fez já é necessário, já foi necessário. Então Ele nos religou de novo. Ele nos religou com aquilo que o primeiro Adão perdeu no Éden. O que o primeiro Adão perdeu no Éden, que foi a ligação do amor de Deus Pai para com ele, o segundo Adão, ele veio e ele restaurou mais uma vez aquilo que Adão tinha perdido. A primeira conquista da cruz foi a conquista do amor de Deus para conosco. Eu quero te dizer nessa noite, Deus te ama de uma forma que você nem imagina. E falar do amor de Deus é tão gostoso, querido. Você não tem noção do quanto Deus te ama, meu irmão. Você não tem noção do quanto Deus Ele deu ao Filho dele, querido. Se depender de mim, não tem história, não tem, já era. Mas Deus Ele deu o Filho dele. Quem é pai aqui? Só quem é pai. Você daria o seu filho por amor de uma pessoa que não quer saber de você? Mas Ele deu. Primeiro, a conquista na cruz. A conquista do amor foi restaurada. Aleluia. Vamos continuar? A segunda conquista. Aleluia, Jesus. Hoje nós vamos chorar bastante, querido. Segunda conquista na cruz. Quando Adão ele peca no paraíso. Quando Adão ele come aquela fruta ali. Passa a existir na terra um ser. Uma criatura chamada morte. A morte teve legalidade para andar na terra. Mas a segunda conquista na cruz foi a conquista da vitória de Jesus sobre a morte. Aleluia. Aleluia. Segunda conquista de Jesus na cruz foi a conquista sobre a morte. Eu estou tentando te dizer que você é um ser, você é uma pessoa eterna. 100 anos nessa terra que não é nada, querido. Deus quando nos formou, Deus quando nos criou, Ele nos criou para nós sermos eternos, para nós estarmos morando com Ele. O que é que impedia nós de estarmos longe de Deus? Era somente a morte. E eu separei aqui alguns textos. Colossenses capítulo de número 2 aí. Aleluia. Colossenses capítulo número 2, verso de número 14, vai falar sobre isso. Tendo cancelado a dívida que tínhamos contra nós e que constava de ordenanças, da qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Veja bem, havia então uma liberdade. A criatura, esse ser chamado morte, ele poderia vir sobre os seres humanos. Mas Jesus, ele conquistou uma vitória sobre esse ser. Desse texto aqui diz que tendo cancelado o escrito de dívida, havia uma dívida, havia algo, uma legalidade que a morte poderia vir sobre a vida da pessoa. A morte tinha poder sobre a pessoa. Porque a pessoa ela estava debaixo da lei, debaixo daquilo que foram do erro de Adão. Mas quando Jesus ele veio, ele morreu ali na cruz. O texto diz assim, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, Jesus removeu inteiramente, cravando aquela dívida na cruz. Quando ele pregou aquela dívida na cruz, uma dívida que ele pagou, a morte já não tem mais autoridade sobre a minha e sobre a sua vida. A morte não tem mais autoridade sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia. Deixa eu ler um pouquinho mais. Havia
Havia sobre a nossa vida um preço, né, de um valor da qual a gente não poderia pagar, pois era um preço muito alto. Mas Jesus veio, tomou a nossa cruz. Jesus, ele veio, ele tomou a nossa cruz. Vocês lembram da parte? É uma parte que me emociona muito, quando está Jesus com a mão assim acorrentada, e do lado dele está um ladrão, da qual o Pilatos queria pegar o outro camarada. O nome do outro camarada era Barrabás. Barrabás. Pilatos queria pegar o Barrabás, mas ele falou: olha, hoje, como é um dia especial, era um dia do Yom Kippur, se não me engano, era um dia do perdão. Ele falava: como hoje é o dia do perdão, vocês vão escolher, porque esse aqui eu não vejo mal nele, mas o outro eu quero. Então vocês escolhem: crucifiquem a Barrabás, da qual eu quero que ele seja morto, ou vocês querem que crucifique Jesus? O que é que o povo falou? Crucifica Jesus e liberta Barrabás. Aleluia. Quem era Barrabás, querido? Barrabás era eu e você. Sabe por que Barrabás era eu e você? A cruz que Jesus carregou, o Império Romano já tinha preparado ela para Barrabás. Barrabás, ele era maior que Jesus. A estatura física de Barrabás era um pouquinho maior. Então ele carregou uma cruz pesada, uma cruz que não era dele, era uma cruz que era nossa. Aleluia. Quando já assistiram o filme Paixão de Cristo? Quem já assistiu Paixão de Cristo? Quando vai chegar aquela parte da crucificação, eles jogam uma cruz no chão, põem Jesus sobre aquele lugar, eles crucificam um lado da mão, eles pregam um lado da mão, o outro lado, eles veem que era muito grande o lugar que tinha que ter posto o prego. Por quê? Porque a cruz não era de Jesus, era a cruz de Barrabás. O que eles fazem, os soldados romanos? Eles puxam, eles deslocam o braço de Jesus para que chegue no lugar que tinha que chegar. A cruz era nossa, mas ele carregou aquela cruz. E o texto de Isaías diz que ele não reclamou. Aleluia! Como uma ovelha muda, seguia para o matadouro, ele foi quieto e ele não murmurou. O preço foi pago ali. A dívida que tinha sobre as nossas vidas, a dívida sobre a ação da morte sobre as nossas vidas foi cancelada quando Jesus ele morre ali. Por quê? A morte conseguiu vencer Jesus, queridos? Ele morreu numa sexta-feira, mas no domingo, aleluia. Mas no domingo Maria chega lá, se assusta com o lugar que estava aberto, a sepultura estava aberta, tinha uns anjos lá, ela nem deu bola. Ela falou: onde está o meu Senhor? E ela só estava atrás de um corpo morto, mas o corpo vivo já estava vivo, o corpo real já estava vivo. E ela procura: onde está o meu Senhor? Jesus aparece atrás dela e ela não conhece, ela confunde Jesus com o jardineiro, porque ela tinha perdido a visão, já tinha a decepção, a frustração, a dor dela era tão grande que ela não lembra quem era Jesus, confunde Jesus com o jardineiro e ela fala: onde vocês o colocaram? E aí Jesus olha para ela e fala: Maria, aleluia, Senhor, Raboni, Rabi, Raboni, Senhor. Ela lembra que era ele. A cruz, a morte não conseguiu segurar o Senhor, amém, queridos? A morte não conseguiu segurar o Senhor. A morte foi derrotada, veja só. Por que eu falo que aquela cruz era nossa? Porque havia um preço a ser pago. Qual que era esse preço? Romanos capítulo de número 6, verso de número 23, texto bem conhecido, que vai falar que quando nós trabalhamos aqui na terra, a gente recebe alguma coisa, não recebe? Se eu trabalho na terra, eu tenho direito a receber alguma coisa, não tem? Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado, o que é o salário do pecado? Quem quer receber a morte? Ninguém quer. Esse é o salário que ninguém quer. O salário do pecado é a morte. Nós não trabalhamos aqui na terra e assim a gente corre atrás do nosso salário, mas esse é um salário que ninguém quer. Mas Jesus ele pagou o preço. Esse preço e esse preço, esse salário Jesus pagou como? Dando a sua vida por mim e por vocês. Nós éramos abarrabados. O texto continua, o texto não para aí que somente o salário do pecado é a morte.
O texto continua, depois da vírgula é algo tremendo que diz assim: mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. A vida como, querido? Não é a vida só 100 anos aqui nessa terra. É uma vida eterna. Você foi criado para viver na eternidade. Nós somos seres espirituais que temos uma alma e habitamos dentro de uma casca chamada corpo. Nós somos seres espirituais para viver a eternidade. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 7, 24, Isso aqui é gostoso de explicar isso aqui. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo, ele estava falando sobre isso. Isso aqui é interessante explicar isso aqui. Lá na antiga Roma, no Império Romano, se eu matasse alguém, eu ia para julgamento. Então a justiça de Roma, eles iriam fazer o seguinte comigo: bom, já que você matou esse fulano aqui, nós vamos fazer o seguinte. Eles pegavam o corpo da pessoa que eu matei e eles grudavam aquele corpo em mim. Então eu andava na rua com um corpo morto grudado em mim. Primeiro dia era somente pesado. Segundo dia estava ruim. Terceiro dia o negócio começava a ficar pior ainda. No quarto dia você tentava comer alguma coisa, não ficava nada na barriga. Quinto dia o negócio já era terrível. Sexto dia, quinto dia, imagina você carregando um morto pregado com você. Aquela pessoa já estava em estado de, vocês sabem, putrefação. Daquela pessoa iria sair vermes. Daquela pessoa ia sair parasitas. E ia para onde? Para o corpo vivo. Essa era a sentença de Roma. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Desaventurado homem que sou, não é? Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sabe quem que é esse corpo que está ali? Essa simbologia de um cadáver assim? Somos nós. Somos nós. A nossa tendência carnal é essa tendência carnal. O nosso realmente corpo é um corpo diferente daquele corpo cheio de decrépito já. O nosso corpo verdadeiro é um corpo vivo, querido. Nós só vamos ter esse corpo vivo quando a trombeta soar. A Bíblia diz que quando a trombeta soar, ao som da última trombeta, aqueles que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos seremos arrebatados. Aleluia. Esse corpo de morte aí não vai ter poder sobre as nossas vidas. Jesus já pagou o preço por nós. Ele conquistou na cruz ali o amor de Deus. Ele conquistou na cruz ali o poder sobre a morte. O poder sobre a morte. Eu não tinha nem guardado isso aqui. Ele quer para mim Apocalipse. Abre para mim Apocalipse. Tem a parte que Jesus, quando ele se depara com João. Eu não tinha, veio agora. Apocalipse, capítulo número 1. Apocalipse, capítulo número 1. Deixa eu lembrar aqui o versículo. Aqui, 17, Apocalipse, capítulo número 1, verso número 17. Isso aqui é João, na ilha de Patmos. Ele tem uma visão de um Jesus. Já não era o Jesus que andou com ele há muitos anos atrás. Era um Jesus totalmente diferente. Era um Jesus com um corpo glorificado. O apóstolo Paulo, quando ele vê esse Jesus diferente, ele fala assim: quando eu vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Por quê? Porque ele era o primeiro e o último. Verso 18. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou. Aleluia. Ele passou pela morte, queridos. Ele venceu a morte na cruz. E quando ele quando ele passou pela morte ali, ele adquiriu isso aqui: vivo pelos séculos de séculos e tenho as chaves do quê? Da morte e do inferno. Jesus tem nas suas mãos a chave da morte.
e do inferno. Ele tem poder, ele tem autoridade sobre o inferno e sobre a morte. E isso já não tem mais nada a ver conosco. Se fosse pelas nossas obras, nós não iríamos conseguir essas vitórias. Conseguimos várias vitórias no decorrer da humanidade, mas essas vitórias aqui, precisava Jesus ter vindo à Terra, religar o amor e estabelecer aqui uma vitória tremenda sobre a morte. Amém? Continuando aqui, eu quero estar correndo um pouquinho. Outra conquista que o Senhor conquistou ali na cruz foi através do sangue dele. O sangue de Jesus, quando foi derramado na cruz, ele pagou algo tremendo. Quando Jesus verteu o teu sangue ali na cruz, ele pagou também uma dívida. Era uma legalidade que o inimigo ele tinha poder sobre essa terra aqui. Quando Adão ele deu o mundo para o inimigo, quando ele deixou ali, ele comeu aquele fruto, ele deu uma legalidade para o inimigo, Satanás agir sobre a terra. Então Satanás tinha tipo uma legalidade, tinha um poder sobre a terra. Porém, era necessário que houvesse derramamento de sangue, porque quando houvesse derramamento de sangue, a pessoa conseguia se ligar com Deus no Antigo Testamento. Só que na cruz do Calvário, a Bíblia diz que quando Jesus derramou o seu sangue ali, o sangue dele, já ouviram falar até em louvor, né? Ou já ouviram essa frase que muita da gente às vezes fala, o sangue de Jesus tem poder? E realmente tem. Vamos ler aqui, Hebreus. O poder do sangue de Jesus sobre nós é válido por toda a eternidade. Hebreus, capítulo número 9, aleluia, isso aqui é forte, tá, queridos? Marca na sua Bíblia isso aí, se der. Hebreus 9, 11. Isso aqui vai falar sobre o poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é aquilo que tira todo o poder do diabo. Então essa conquista de Jesus ali na cruz é a conquista do sangue que tem o poder de tirar todo o poder do inimigo. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Pausa aí. Ele está falando de um tabernáculo, o maior tabernáculo que já houve na terra. Qual que é o maior tabernáculo? Vós sois templo. O maior tabernáculo foi Cristo, o corpo. E esse corpo também nós também somos também um tabernáculo. O que é tabernáculo? É tipo um templo. O que habita dentro de nós? O Espírito Santo habita dentro de nós. Então nós temos um tabernáculo, nós somos um tabernáculo. Continuando. Não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, 12. Não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidas sobre os contaminados, os santificaram, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, e pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula, sem mancha, a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Queridos, esse texto é muito suave. Esse texto ele diz que antigamente era necessário um animal morrer, um animal ser sacrificado. E o animal, quando ele era sacrificado, o sacerdote ele pegava o sangue e ele aspergia, jogava um pouquinho de sangue sobre a pessoa, e aquela pessoa era curada, era sarada. Porém, aquela pessoa, se passasse uma semana depois, ela viesse a pecar, ou acabando de sair dali, viesse a pecar, ela tinha que novamente vir com o animal, fazer um sacrifício, o sacerdote tinha que jogar sobre ela o sangue do animal, e aquela pessoa ali era purificada. O texto que a gente acabou de ler diz que Jesus, ele sendo sumo sacerdote, ele mesmo se ofereceu. Quando ele se ofereceu, ele, através daquilo que ele fez na cruz do Calvário, vale por toda a eternidade. O preço que Jesus pagou ali na cruz do Calvário, na cruz do Calvário, ele nos purifica de todo o pecado, de tudo aquilo que Satanás tentou jogar sobre as nossas vidas. Não tem poder, porque o sangue de Jesus está sobre. Vocês lembram? Foi esses dias eu falei lá no Egito, quando Deus iria enviar a 10ª praga, qual que era necessário?
fazer, o povo de Israel era necessário fazer para que o anjo da morte não entrasse na casa. Eles tinham que pegar o sangue do cordeiro, tinha que passar sobre a porta das casas. O anjo da morte ele iria passar nas casas que tivesse a marca do sangue. Aquele espírito de morte não iria entrar ali. Jesus, quando ele morreu por nós, ele venceu a morte. Jesus, quando ele morreu por nós, o sangue dele tem o poder de destruir todo anjo de morte, todo anjo de contrário, tudo aquilo que não presta sobre as nossas vidas. Por isso, quando você for orar, querido, invoca o sangue de Jesus na sua vida. Quando você for orar por uma situação, clama. Se você for orar por alguém, clama o nome de Jesus, porque há poder no sangue de Jesus. E essa é a terceira conquista. A terceira conquista que o Senhor conseguiu ali na cruz. Amém? Então a gente viu a primeira conquista, que foi Jesus, ele nos religou ao Deus Pai, nos religou ao amor dele. A segunda conquista foi que ele venceu a morte. Essa conquista aqui, que era a conquista da cruz, que ele morreu ali, através do sangue dele, ele venceu toda a ação do inimigo. A quarta conquista, são 5, sabe? São somente 5, tá? Quinta conquista, através da morte de Jesus na cruz, ele teve o poder de fazer com que eu e você pudéssemos expelir qualquer enfermidade. A enfermidade, quando ela entrou no mundo, queridos, quando que vocês acham que a enfermidade... Adão tinha enfermidade? Adão tinha gripe? Será que Adão tinha gripe lá no paraíso? Cafunchou no paraíso, já pensou? Dá cafum lá, um monte de árvore no Éden, e daqui tinha alguma que soltava pó e dava cafum nele, será? Não dava, queridos. Quando é que a enfermidade entra na terra? Quando Adão ele erra. Quando Adão erra, a enfermidade entra na terra. Mas quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, nós temos o poder de curar a enfermidade sobre as nossas vidas e na vida dos outros. Vocês creem nisso? A vitória de Jesus na cruz não se limita somente a uma cura no físico. Presta bem atenção. A cura, o que Jesus fez na cruz, além de nos dar poder para ter uma cura no corpo físico, Ele nos dá poder para ter uma cura na nossa alma. Aleluia. Não adianta ter um corpo bonito se por dentro está podre. Não adianta ter um corpo bonito se por dentro não consegue liberar perdão. Se dentro do teu coração a raiz é amargura. E o que Jesus fez na cruz, Ele tem o poder de restaurar toda enfermidade, de curar toda enfermidade que é sobre a sua vida, seja no âmbito físico ou espiritual. Jesus tem o poder para livrar sobre isso. Vamos a Isaías 53:5, a gente já leu. Isaías 53:5, eu vou ler só esse texto. Tinha outro, mas vamos ler somente esse. Isaías 53:5 diz: mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você crê nisso, querido? Você crê realmente nisso? Você crê que pelas pisaduras do Senhor, quando Ele foi subindo como uma cruz que não era dele, era a nossa cruz, todo ensanguentado, Ele estava carregando uma cura para as nossas enfermidades? Você crê nisso realmente? Por que há enfermidade no nosso meio, então? Se realmente Jesus veio à Terra, se realmente existiu Jesus, e se realmente Jesus morreu numa cruz, enfermidade não pode estar no nosso meio. Não tem como a enfermidade estar no nosso meio, porque não é palavra do pastor. Mas em Isaías 53, verso número 5, o finalzinho diz que pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Aleluia. Nessa noite nós vamos orar por cura. Eu estou sentindo de orar por cura já há alguns dias. Vamos orar por cura. Independente da enfermidade que você tem, talvez não seja você que tenha uma enfermidade, mas você conhece alguém que tem essa enfermidade. Se Jesus realmente existe, se Jesus realmente é real, essa enfermidade ela vai ter que cair por terra. Amém? E eu estou falando de enfermidade, não estou falando só de gripe ou cafunchô. Estou falando de enfermidade mesmo, coisa grave. Ela vai ter que cair por terra, porque a palavra de Deus nos dá poder.
A palavra de Deus nos dá autoridade para a gente orar nesse sentido. Então, nesse momento, mais para frente aqui, rapidinho, nós vamos estar orando sobre isso, para que venha cair por terra hoje toda enfermidade. Se você entrou aqui nessa noite, sentindo alguma enfermidade, alguma dor no corpo, sentindo algo no seu corpo, eu estou falando de cura no físico, mas vamos aprofundar. Cura na alma, coração amargurado, um perdão que você deveria ter liberado há muito tempo. Eu gosto muito disso porque eu sou tratado nessa parte. E eu falo, hoje para mim é simples falar porque eu sou cuidado, sou tratado nisso aí. Eu sou filho de pais separados. Eu vivi com meu avô e com a minha avó. Não morei com meus pais. E a minha família foi destruída porque meu pai ele se enveredou pelo lado do alcoolismo. E ele, pelo lado do alcoolismo, ele afundou a nossa família. Então eu tinha muito remorso com ele. Mesmo estando na igreja, mesmo tendo liderança na igreja, o meu coração quando lembrava do meu pai, tinha aquele sentimento de, sabe, uma coisa ruim. Mas no dia que eu liberei perdão para ele, no dia que eu entendi que a questão do perdão é uma decisão, e eu decidi liberar perdão para ele, eu liguei para ele, ele ainda estava vivo, eu liguei para ele, chamei ele de pai, eu sou o único filho que chamava ele de pai. Os outros filhos não chamam ele de pai, chamam ele por nome, pelo nome que ele tem. Eu fui o único que chamava ele pelo nome, eu falei, pai, e aí comecei a conversar com ele. A partir daquele dia, quando eu desliguei o telefone, eu era uma outra pessoa. Aquele peso que eu carregava na alma, aquele sentimento que eu carregava na alma, não tinha mais. Talvez a sua enfermidade não seja no corpo físico, mas seja uma enfermidade na alma. Saiba que Jesus, pelas pisaduras dele, aleluia, nós fomos sarados. Amém? Na hora da oração eu vou estar orando referente à cura. E aqueles que sentirem de estarem vindo à frente, seja você uma enfermidade na sua alma, ou uma enfermidade na vida de alguém, você vai estar vindo aqui na frente, nós vamos estar orando. Quinto e último ponto, Ministério Louvor, já pode subir. Quinto e último ponto, de uma das vitórias que Jesus conseguiu na cruz, a última, foi a conquista da nossa justiça. Aleluia! A justiça, hoje nós podemos olhar para nós e dizermos, nós somos justos. Sabia disso? Você é justificado, você crê nisso, querido? Você é justificado não por aquilo que você fez, mas você é justificado por aquilo que Ele fez. Não é a força do teu braço que te justifica. Não é a quantidade de horas que você passa orando. Não é a quantidade de horas que você passa em jejum. Não é a quantidade de tempo, não é quantas vezes você leu a Bíblia que te justifica. Mas o que justifica não tem nada a ver com obras. O que te justifica é o que Ele fez. Você crê nisso? A quinta e última conquista do Senhor foi a conquista da nossa justiça em Deus. Aleluia. Através da conquista de Jesus por nós, hoje nós somos justificados nele. Veja bem, justificado é aquele que tem consciência que não foi por força humana. Justificado é a pessoa que tem entendimento que ela é justificada não pelo mérito dela, mas por aquilo que Jesus fez na cruz. 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 21 diz: Deus o fez pecado por nós. Aleluia. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos. Aleluia. Quando você erra, você não deixa de ser justo, meu irmão. Quando você cai em pecado, você não deixa de ser justo. Sabe por quê? Porque não foi pela sua obra, foi por aquilo que Ele fez na cruz. Olha o texto, vamos ler de novo com isso que eu acabei de dizer para você. Aquele que não conheceu o pecado. Quem que não conheceu o pecado? Jesus foi o único que não conheceu o pecado. Livro de Romanos, o apóstolo Paulo disse que todos erraram, todos cometeram pecado. Nenhum que habita sobre a terra, nem habitou sobre a terra, cometeu pecado. Somente um que viveu sobre a terra e não cometeu pecado. Ele. Aleluia. Eu sinto a graça de Jesus aqui. Eu sinto a graça do Senhor aqui. Ele se fez pecado por nós. Você lembra de Barrabás? Não falei agora de Barrabás?
Era Barrabás que o Império Romano queria. A cruz era de Barrabás. Barrabás era a pessoa que tinha que receber a justiça de Deus. A ira de Deus iria vir sobre Barrabás. Mas ele quis trocar. Ele trocou de lugar com Barrabás. Quando ele trocou de lugar com Barrabás, a ira de Deus que era reservada para mim e para você, lembra que Barrabás somos nós? A ira de Deus, ela estava reservada para mim e para você. Ele trocou de lugar conosco e a ira de Deus veio sobre ele. Você crê nisso? Quando Jesus estava ali na cruz, ele recebeu a ira de Deus, que tinha que ser executada, porque Deus é justo. Deus não admite o pecado. Se nós fôssemos por nossas obras, nós iríamos ser fulminados pela ira de Deus. Mas ele, não tendo pecado, ele em uma cruz com os braços abertos, ele recebeu toda a nossa corrupção, todo o nosso pecado, e ele se fez justo por nós. Você crê nisso? Para finalizar já, queridos, Paulo proclama as maravilhas, a maravilhosa troca que ocorre na cruz. Jesus, embora sem pecado, se torna pecador por nós, para que pudéssemos nos tornar justiça de Deus. Essa é uma verdade maravilhosa, onde o Deus encarnado leva sobre si a culpa, uma culpa que era nossa, algo que era nosso. O servo do Senhor pagou um preço por mim e por você, e aquele preço hoje nós podemos dizer que nós somos justificados. Último versículo é para a gente finalizar. Isaías 53, versos 10 e 11. Aleluia, eu sinto a glória do Senhor aqui. Todavia ao Senhor agradou, veja bem, presta bem atenção nisso aqui. Guarda na sua Bíblia, risca na sua Bíblia. Esse texto está falando que Deus se lembrou em ver seu filho moído. Dá para entender isso? Dá para entender um amor desse? Dá para entender você olhar para o seu filho morto, moído, e você se alegrar? Não tem como. Por isso que esse texto não tem coração duro que resista. Todavia o Senhor agradou-se no ele, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma com oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Verso 11, Eric. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos. Quem é esse muitos que ele estava falando? É você, meu irmão. Você não pode abaixar a cabeça quando você cai no pecado. Satanás vai lançar acusação sobre a sua vida, mas saiba que você é justificado. A palavra do Senhor me garante isso. Olha só, porque as suas iniquidades, seu conhecimento justificará muitos, porque as suas iniquidades dele levará sobre si. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Satanás, quando lançar acusação sobre a sua vida, lembra Satanás, eu sou justificado, não é por mim, mas é porque ele fez por mim. Nessa noite eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Aleluia. As conquistas, a maior conquista da humanidade foi a conquista do Senhor ter vindo a essa terra e pagado um preço por mim e por você. O valor da cruz é essa, a mensagem da cruz é essa. Alguém santo, alguém sem pecado morreu por alguém que não prestava, que era eu e você. Essa é a mensagem da cruz. É uma mensagem simples que fala de um Deus que se tornou homem, que age em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, e sendo na forma de homem foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou. Aleluia. Pelo que Deus exaltou soberanamente, Ele deu um nome acima de todo outro nome, que é o nome de Jesus. Se dobrem todos os joelhos que estão no céu, aleluia,
na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus é. Aleluia. Fecha aí, pode apagar aí. Quem quer, irmão, quem quer a oração, receber a oração? Eu estou sentindo muita presença de Deus aqui. Aleluia. Mensagem da cruz. Você é amado por Deus, querido. Demônio não tem poder sobre a sua vida. Não importa quantas vezes você já errou, a cruz te limpa, Jesus te limpa. Há um poder, há uma atmosfera de cura nessa noite. Há um poder, Deus está derramando coisas grandiosas sobre nós nessa noite. Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Se você lembrar de alguma enfermidade agora no seu corpo, se for uma enfermidade na sua alma, esteja lembrando, levando isso ao Senhor. Mas nós vamos estar orando agora, amém? Ministério Louvor, vocês oram, eu e a Suza, nós vamos descer para orar, amém?